paz, querido. Então, aqui começa o nosso CTM, Centro de Treinamento Ministerial. Nós vamos ter 15 minutinhos de uma aula de homilética. Homilética é a ciência que nos ajuda a desenvolver um sermão, né? A estruturar um sermão. E qual a importância de você estruturar um sermão? Você vai receber a inspiração de Deus. Essa inspiração vai vir de alguma forma, de alguma maneira, sempre utilizando a palavra de Deus, né? Sempre ali utilizando a palavra, e essa inspiração ela vai vir de um relacionamento íntimo com Deus. No caso do núcleo de fé, né? A inspiração, inicialmente, ela vai vir dos sermões que são ministrados no domingo. E a partir daí, você vai desenvolver um sermão para levar para o núcleo de fé. Então, o que eu preciso saber para poder desenvolver um sermão? Primeira coisa é que Deus vai falar contigo. Deus precisa falar contigo para que haja um sermão. Não existe sermão em que Deus não falou contigo. Você tem que ser ministrado por Deus primeiro. E para isso, você deve buscar ser ministrado por Deus. Se permitir ser ministrado por Deus. A tua sede é que vai fazer com que você seja ministrado por Deus. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Ou seja, Deus a todo tempo está falando com alguém na terra. Mas para que Ele fale, nós precisamos estar disponíveis para ouvir. Quando Deus foi falar com Samuel, primeiro Ele acordou Samuel, né? Ele acordou Samuel e Ele esperou Samuel dizer: eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Então, você precisa ser despertado. E Deus tem te despertado nos cultos, Deus tem te despertado de alguma forma. Quantos sinais estão acontecendo? Isso é um despertamento de Deus, né? Às vezes, a nossa necessidade é um despertar de Deus. É Deus nos despertando. O núcleo de fé é um despertar de Deus. É Ele querendo falar contigo. Então, um caminho nós já temos. Deus quer falar conosco. Qual é o segundo caminho? Eu tenho que estar disponível para ouvi-lo. É por isso que é importante você vir ao culto, né? E estar atento à palavra, trazer um caderno, uma caneta, porque às vezes Deus vai falar contigo numa palavra-chave, uma única palavra. E aquela palavra não pode passar, né? Aquela palavra você tem que anotar, porque a partir daquela palavra vai vir uma multidão de inspirações de Deus, e ali começa o esboço de um sermão, né? Então Deus vai falar contigo. E Deus vai falar contigo, às vezes, trazendo um sermão inteiro, ou às vezes Deus vai trazer uma parte de um sermão para que você se aprofunde naquilo que Ele te deu. E à medida que você vai se aprofundando, Deus vai trazendo mais revelações, vai trazendo mais contextos, e aí, com isso, o sermão vai sendo preparado. Mas o que você precisa saber quando você está elaborando um sermão? Deus já falou contigo, você já ouviu Deus naquilo que Deus ministrou no teu coração. Aí você tem que saber, agora, eu vou reproduzir isso que Deus ministrou na minha vida. Deus falou comigo, ministrou, e foi uma bênção para mim. Eu vi que é uma mensagem que precisa ser ministrada para outras pessoas, porque tem sermão que Deus vai ministrar pessoalmente para você. Esses não tem o que fazer, é de Deus para você.
esses sermões que Deus vai falar dele para você, vai virar um testemunho, né? Agora, existe sermão que Deus vai ministrar em você, para você e para outras pessoas, usando você. Então, quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, saber qual é o público que estará ali. A maioria das vezes, quando eu vou ministrar, né, em alguma igreja ou no núcleo de fé, a gente já sabe o perfil das pessoas que vão estar ali. Por exemplo, são jovens, ou são homens, ou são mulheres, ou é um núcleo de fé misto, homens e mulheres, é um núcleo de fé já com uma idade mais madura, um núcleo de fé com recém-casados, enfim, esse contexto todo vai ajudar você a elaborar a linguagem do sermão, né? Porque o sermão, ele tem que ter uma identidade com as pessoas que ali estão, né? De linguagem, né? Uma identidade de linguagem. Então, você precisa ter esses elementos. Por exemplo, qual é o culto? Eu vou ministrar num culto. Qual é o culto que eu vou ministrar? Qual o tempo que eu vou ter para falar? Em função disso, eu preciso ali construir o sermão dentro daquele todo. E o que é um sermão? O que faz essa homilética? Faz com que aquilo que Deus disse para você, você consiga estruturar isso de uma forma que a mais abrangente, que atinja as pessoas, que atenda, né, que consiga ser compreensível, não só agora numa linguagem que você compreende, mas numa linguagem que um todo vai compreender. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. Por exemplo, nós vamos ministrar num culto de libertação e eu tenho meia hora para ministrar. Então, aquele sermão, ele precisa ter elementos de linguagem de libertação, né? Porque o público, as pessoas que vêm para poder receber a palavra, elas vêm atraídas pelo tema. Então, o tema é libertação. Então, as pessoas, elas estão vindo ou para buscar uma libertação para elas em alguma área, ou para buscar a libertação para alguém que está em casa, um filho que está aprisionado no mundo das drogas, ou, enfim, em algum outro lugar. Então, a gente tem que, ali, elaborar o sermão para esse contexto. Libertação. E o que é libertação? Aí a gente tem que entender. O que é libertação? Existem vários contextos de libertação. Aí a gente tem que entender também o que aquele culto quer trabalhar. Quero trabalhar a libertação de questões espirituais